Wallace, por que você escolheu, né, o curso de fisioterapia e como você pretende utilizar essa sua vocação para ajudar pessoas que venham te procurar como num futuro próximo, quando você se tornar um profissional da área? A escolha do curso, ela se deu muito porque a minha família, ela, como eu falei, ela sempre foi muito humilde. Então, meu avô era jardineiro no hospital e a minha tia era copeira. Então, as conversas nos almoços em família eram sempre em torno de algum paciente, de alguma coisa no hospital. E aí, com o passar do tempo, a minha tia decidiu fazer um curso de técnico de enfermagem, então essa aproximação com a área da saúde começou a ser ainda mais vigente nos almoços, nas relações. E aí, quando eu escolho a área da saúde, é justamente porque eu entendi que a saúde é um ato político, né? A gente precisa sempre enfatizar isso, porque muitas das vezes, quando eu me apresento e falo, sou do curso da fisioterapia, as pessoas me interrompem e falam, mas você não é das ciências sociais, não é, né, de alguma área do pensamento crítico? E eu falo, não, sou da área da fisioterapia, e a fisioterapia, como uma área da saúde... Causa uma surpresa, né? As pessoas causa. Já vê, faz a tua militância política, já pensa logo, esse cara faz história, faz filosofia, faz ciências sociais. Sempre sou associado à história, isso é um fato. E aí eu sempre tento demarcar isso, né, que a saúde é um ato político e a única política nacional que alcança todos os municípios do Brasil é a política de saúde. Hoje o nosso SUS, ele é um sistema de dar inveja em qualquer país do mundo. Nenhum outro país do mundo conseguiu replicar um sistema de saúde de tanta abrangência e de sucesso como é o SUS. Então, quando eu penso na fisioterapia e na área da saúde, eu penso como um ato político de sem a vida, nenhum dos outros direitos a gente vai conseguir alcançar. Então, o direito básico, essencial, é a vida e o SUS garante isso. Vamos, já que você puxou esse gancho aí do SUS, né? Vamos dar uma sequência nele aí. O SUS, né, teve um papel preponderante aí na questão da Covid, né, 19, com certeza. Essa pandemia aí que apavorou, né, toda a humanidade. No Brasil, números oficiais, né, dão conta de mais de 700 mil pessoas, Sim. Mas alguns estudos apontam que números oficiosos levariam essa marca para muito além disso. Sim. E o Bolsonaro responde aí, né, em fóruns internacionais pelo crime de genocídio. Sim. Né? E é acusado, né, foi acusado ali pela CPI da Covid, né, que aconteceu no Parlamento Brasileiro, de diversos crimes. Sim, sim. Né? Como é que você viu isso tudo aí? Como é que você viu assim, na questão da saúde especificamente, do SUS? Como é que você viu aí essa resistência aí da sociedade brasileira para manter o SUS de pé e o SUS continuar salvando pessoas, mas ao mesmo tempo toda a precarização que aconteceu, inclusive a sonegação das vacinas, Sim. né? E meio que chegava aí da Pfizer, chegava da com dólar mais, e vacinas que não foram compradas, vacinação que não foi feita. Como é que você viu isso tudo aí, sendo um membro da saúde, e até também esses heróis, né, brasileiros que trabalham na área da saúde, Sim. de enfermagem, médico, que deram suas vidas às vezes para salvar pessoas e em condições assim totalmente adversas, e ao mesmo tempo autoridades que deveriam estar ali para zelar da vida humana completamente negligente, como aconteceu lá em Manaus, sem nenhuma preocupação sequer com questões básicas, né? Como a questão de tubo para que as pessoas não morressem, e acabaram morrendo por falta de tubo para a pessoa ter ali o oxigênio para respirar. Como é que você viu isso tudo aí? Augusto, é muito triste, assim, né? Ter que refletir sobre isso, porque a gente, enquanto estudantes da área da saúde, principalmente, viu com muita preocupação. Eu, enquanto militante, a partir da eleição de Jair Bolsonaro, eu sabia que não seriam tempos fáceis, por todo o histórico que ele já tinha, mas, sinceramente, eu não sabia que seria tão difícil. E difícil no sentido de que a gente teve um presidente que negava cientificamente as vacinas.
Falava que vacina ia fazer com que a população virasse jacaré, tipo, coisas surreais. Falava que vacina iria transmitir o HIV. Então, assim, é um presidente não só despreparado, mas intencionalmente que procurava buscar mecanismos de sucatear o nosso sistema. Porque o nosso sistema, ele orgulhosamente é o sistema do mundo que mais vacina. Nós somos um país de proporção continental, então o SUS, ele é o sistema de saúde gratuito que mais vacina no mundo e sempre foi muito automático. As pessoas iam voluntariamente se vacinar. E agora, infelizmente, com essa campanha anti-vacina, a gente teve aí o retorno de doenças que a gente já tinha erradicado, né? Então, quando a gente para pensar na Covid, num primeiro momento, onde não se tinha informação, era até aceitável ficar um pouco tenebroso sobre quais seriam os caminhos a seguir. A partir do momento que a comunidade científica se mobilizou para a construção de uma vacina, se tornou insustentável a prática de Bolsonaro de negar a compra de uma vacina porque ela não tinha comprovação científica. Porque naquele momento, não fazer nada era comprovadamente que iria levar a população a óbito. Então, não tem comprovação científica ainda, então não vou comprar vacina. Não foi um erro de percurso, foi uma decisão política de matar a população ao cruzar os braços. Então, eu costumo dizer que quando a gente categoriza Bolsonaro enquanto genocida, é um genocida porque ele decidiu cruzar os braços frente a uma pandemia que, ao fato de cruzar os braços, continuaria matando a população. Então, o genocídio vem a partir do momento em que eu decido não fazer nada, sabendo que não fazer nada vai levar ao óbito. Então, a gente tem aí a extrema-direita e alguns partidos do Centrão, né, que falam sobre essa questão de que a gente não pode considerar Bolsonaro genocida. A gente deve considerar Bolsonaro genocida, porque o ato de cruzar os braços em meio a uma pandemia levou aos números de 700 mil mortes e que, como você bem disse, estão subnotificados. E estão sim, porque a notificação no SUS era algo que se tornou arma ideológica. A cada notificação de Covid, o hospital ou a instituição de saúde era taxada como esquerdista que estava querendo aumentar as verbas do governo federal que estavam sendo encaminhadas para ali. Então, infelizmente, a gente elegeu um presidente que deve ser apagado da história do Brasil, no sentido de que foi uma época muito tenebrosa, que a gente não conseguia dialogar sobre o que era básico, que era a saúde, no meio de uma pandemia. Então, a gente elegeu esse presidente e, infelizmente, a gente não conseguia dialogar sobre a vacinação, que era o carro-chefe do SUS. Então, a gente, enquanto da área da saúde, ficou muito preocupado sobre o que fazer a partir de um momento em que quem deveria defender a saúde era quem mais atacava a saúde. E aí o SUS ele foi enfraquecido e foi enfraquecido propositalmente. A gente precisa pontuar isso, que o SUS ele foi enfraquecido propositalmente, justamente para conseguir garantir a privatização do SUS. Porque a privatização ela vem a partir do momento que a população abraça o espaço de que o SUS não dá conta de me atender. Então, eu vou para o sistema privado, eu vou privatizar esse serviço, porque aí eu vou conseguir ter acesso a ele mais fácil. Sendo que hoje o SUS, ele perpassa por uma série de vertentes que, infelizmente, a população não conhece, né? A própria vigilância sanitária é SUS. Então, hoje não existe um sequer brasileiro que não utiliza o SUS. Por mais que ele não utilize o sistema público, dentro do sistema privado, ele utiliza o SUS quando ele vai almoçar num restaurante. Então, a gente precisa, sim, começar a discutir sobre a grandiosidade do SUS. Infelizmente, a gente teve aí 4 anos, se não 6, dependendo de qual vertente a gente estiver falando, de sucateamento direto ao SUS. Perfeito.